Alô? Alô? Planeta Terra chamando? Planeta Terra chamando? Aqui quem fala é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E se você aí não é inscrito, se inscreva, curta e compartilha. E antes de iniciar o vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é 3 coisas que a Matrix fazem para te aprisionar aqui e você não conseguir a união com a sua chama gêmea. E antes de iniciar esse vídeo, quero dar um recado. Se você está com problemas aí no seu despertar e quer um auxílio do externo para você entender mais os seus processos, eu trabalho com algumas ferramentas que talvez vão te ajudar a expandir a consciência e você se alinhar mais com você mesmo e com o seu propósito, tá bom? Então eu tenho a mentoria individual, tenho registros akáshicos, do qual a gente vai achar alguns aspectos aí do inconsciente, algumas questões que estão aí no oculto que às vezes você não consegue visualizar, porque às vezes o nosso ego ele nos cega a visualizar uma única percepção, e quando a gente vem com essa ferramenta maravilhosa aí a gente tem uma percepção mais ampla e a gente destrava um processo interno, tá bom? Então precisou, chama aí, eu trabalho com outros serviços também, vai estar o meu número aqui embaixo do meu WhatsApp, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre como, né, a Matrix, né, nos aprisiona a não conseguir a união, né? Primeiro vamos parar para refletir, né? A primeira união que nós precisamos nos alinharmos é a união conosco, né? Com as nossas duas energias internas para depois ter essa união externa. Então, apesar do processo que nós passamos, né? A gente passa por um processo de transformação, de renascimento, de mortes do ego, né? E vivendo mais a essência, apesar desse processo, nós temos o externo tentando mexer o tempo todo com a nossa caminhada para que nós nos desviamos aí da nossa caminhada e a gente não consiga essa união entre céu e terra. Ou seja, essa união interna entre a nossa energia feminina e a masculina e a nossa união externa com a nossa contraparte também, tá? Primeiro, a partir do momento que nós conhecemos ele ou ela aqui na matéria, começa o start da dinâmica. Então começa a gente a ter as percepções mediúnicas, né, extrafísicas. Então é como se tirasse um véu, né, uma parte do véu, e a gente começa a ter essas percepções e a gente começa a expandir cada vez mais a nossa consciência, o contato com a fonte, contato com o nosso eu superior, e a gente vai fazendo esse processo todo de forma mais ampla, porque a gente tirou, né, o véu que tampava a gente de visualizar a verdade, né, a verdade do amor. Então a gente vai fazendo, né, o caminhar dessa forma. E o outro, né, que está inconsciente, ele ainda está com uma faixa, né, nos olhos, vamos dizer assim, né, ainda está nublado a visão do outro, né. E o coração também do outro também ainda tá pesado a ponto de não sentir muito bem a conexão que vocês têm, tá? Mas aí, nessa dinâmica, né, no nosso decorrer dos nossos processos de ressignificação, a gente vai nos encontrando e nos conectando conosco. E aí, cada vez que nós destruímos, né, e ressignificamos uma partezinha do nosso ego, nós expandimos e damos um salto quântico e vamos para a próxima fase. E nós vamos passando de fase em fase, né? Até a gente estar cada vez mais alinhados com a nossa essência. Lembrando que toda vez que nós expandimos e passamos para uma outra fase, a Matrix, né, e o nosso ego também vão fazer de tudo para que a gente não expanda para outra fase, né? Então eles vão atacar, né? Então nós mesmos, né, o nosso ego, as nossas sombras vai tentar nos atacar, mas aí a gente já tem as ferramentas para deixar ele no modo offline, podemos dizer assim, né? E a gente colocar a essência na frente e a gente conseguir ressignificar esse ego, tá? E a Matrix a gente tem que ser mais espertos, né? Nós precisamos orar e vigiar o tempo todo pra gente não cair aí nesses golpes da Matrix. E aí, essas 3 formas, né, que a Matrix tenta aprisionar, né, a gente, para que a gente não tenha união, é através do quê? Através da dor, da ira e do medo. Então, esses 3 fatos são fatos de terceira e quarta dimensão. E nós
estamos expandindo a consciência para a gente vibrar apenas em quinta dimensão, vivenciando aqui nessa terceira dimensão. Então, toda vez que nós passamos, né, por um momento, a gente tem que entrar no modo observador. Então, nós podemos continuar aprisionados na Matrix, entrando, né, nesse sistema Matrix, entrando na dor, na ira e no medo, ou nós podemos passar, observar a dor, a ira e o medo, certo? Então, quando nós entramos na dor, nós estamos conectados com o nosso ego. Quando nós observamos a dor, a ira e o medo, nós estamos visualizando com o modo observador da nossa alma, tá? Então, sempre o externo, né, vai ter movimentações para ativar esses gatilhos. Então, os gatilhos, por exemplo, vamos falar um por um, tá? Os gatilhos de dor, né? Então, sempre vai vir gatilhos de dor. Gatilhos do quê? De apego, né? Então, você é apegado ao sofrimento, apegado a uma certa pessoa, apegado a uma certa situação, apegado a um certo jeito de, sei lá, se vestir, até coisas básicas, né? De comer, enfim. É o apego. E o apego traz o quê? A dor, certo? Se você vai para o oposto, né, a gente para pensar e para refletir que o apego ele traz a dor, o sofrimento, e o oposto é você visualizar qual é a mensagem, qual é o propósito que você está passando por isso, né, para você sim expandir e depois ter prazer e alegria, tá? Então toda vez que nós somos, né, induzidos pelo externo a sentir, né, o apego, a dor, a gente entra num sofrimento se a gente não coloca a nossa essência no controle, tá? E aí os chakras que são desregulados, né, por essa dor e por esse apego, é o chakra sexual e o chakra do plexo solar. Então a gente fica vibrando nos chakras inferiores porque nós estamos vibrando nessa dor e nesse apego, beleza? Então, a melhor forma que a gente pode encontrar é a gente visualizar a dor, visualizar o apego, deixar passar, certo? Usar ferramentas para não cair nessa programação e aí a gente fazer o oposto, que seria a alegria e o prazer, beleza? O outro, né? O outro modo de controle que a Matrix tem é a ira, né? Então, vai ocorrer situações no seu dia a dia para te trazer ira, para te trazer raiva, para te trazer um caos, né? E você sair da sua vibração serena de amor condicional. E aí, às vezes, quando vem essa ira, né? Você pode estar sentindo uma ira dentro da sua casa, uma ira na rua porque alguém te fechou no trânsito, uma ira, sei lá, numa relação que você tem aí familiar, ou até numa relação romântica, né? E aí você sente esse sentimento extremo, né, que é a ira, e aí você já cai nessa programação novamente, e aí caindo nessa programação novamente, você baixa a sua vibração para aí você se conectar novamente em terceira, em pensamentos de terceira e quarta dimensão, tá? Junto com a ira, nós precisamos entender que a ira ela vem junto com a culpa. E a culpa nós precisamos entender que ela a gente trabalha, né, quando a gente pensa de pensamentos e sentimentos de terceira e quarta dimensão, de duas formas com a culpa. Então a gente sente essa ira interna e a gente ou se culpa por não ter feito as coisas da forma que o ego achava que era certo, ou por estar sentindo essa ira, certo? Ou culpa o externo por te ferir, o externo por fazer aquilo, ou o externo por fazer outra coisa que você julga como certo e errado, tá? Então a ira ela tá muito linkada aí com a culpa, né? Porque depois ela se transforma nessa ela se transforma, né? Você sente a ira, mas depois você transforma ela nessa culpa que você sente por você ou que você sente pelo externo, tá? E aí, o oposto da ira seria você trabalhar a sua serenidade. Então, assim, você
está aqui nessa terceira dimensão, no qual você tem emoções, né? E sentimentos, normal. Então você vai sentir, às vezes, uma raiva extrema e uma ira extrema, né? Só que você vai passar por esse grande fluxo que talvez, né, eles vão te induzir a sentir de ira, né? Então você vai passar por essa ira, mas você vai logo pegar o controle, né, do seu jogo e você controlar a situação. Então, por exemplo, você, sei lá, foi fechado no trânsito. Você vai sentir uma raiva ou uma ira e você pode permitir que o seu ego atue com essa ira, ou você pode parar, tudo bem que é muito rápido, parar, pensar, refletir e você atuar com o lado oposto, que seria a serenidade, tá? Para você não cair nesse sistema de ira e não cair no sistema de culpa. E aí, os chakras que são mais desalinhados, quando a gente cai numa energia de ira e de culpa, seria o cardíaco e o laríngeo, porque nós estamos sentindo, né, essa raiva, e aí essa raiva começa a dominar, né, essa ira começa a dominar o nosso cardíaco, e aí nós estamos sentindo e às vezes nós o que? Verbalizamos, nós falamos, né, como eu dei o exemplo lá do trânsito. Se você não fica no controle, se você não pega o controle do seu jogo, você faz o quê? Você verbaliza, né? Você culpa o outro que te fechou no trânsito e você verbaliza a raiva, você emana, né, raiva e ressentimentos por aquela situação e aí você descontrola esses dois chakras, beleza? E o último, né, que é uma forma também de aprisionar aí você na Matrix, que é usada, né, aí na verdade, todas as formas, né, que a gente é aprisionado pela Matrix é usada por tudo e todos, né? Então, eles usam pessoas que são próximas, eles usam a mídia, eles usam as suas dores emocionais, eles usam dinheiro, estabilidade, coisas terrenas para que você caia, né, nessas questões aí que vão te desestabilizar das energias que são de quinta dimensão para cima, tá? Então a última é o medo, né? Então a Matrix ela sempre vai usar o medo para controlar. E aí o medo, né, a gente vê discursos de medo, né, pessoas falando, né, para te alienar nesse medo, né, para te escravizar e te colocar nessa caixa, né, do medo. E o oposto seria a confiança, né? Então, assim, o que acontece? A verdade está dentro de nós. Sempre esteve dentro de nós. Só que o ser humano, né, o ego humano, ele foi programado para que a gente não acessasse essa verdade dentro de nós. Então ele é programado e alienado o tempo todo para que a gente não acesse essa verdade dentro de nós e a gente não encontre essa verdade que está aqui. E aí, a gente tem que confiar também em nós mesmos e nas mensagens da fonte para que a gente expanda e a gente saia dessa caixa do medo. Porque o externo, ele vai fazer todos os movimentos para que você fique com medo das situações, para que você não dê passos ou para que você não expanda. E aí o oposto é, mesmo com medo, você caminhar para que você confie em você, confie na fonte e confie que as coisas vão dar certo da forma que precisa acontecer, né? Não da forma que nós queremos controlar, mas sim da forma que você precisa experienciar para que a sua alma fique no fluxo natural e que você destrave as sombras do seu ego. E aí os chakras que são mais atingidos pelo medo é o chakra básico, que mexe com a nossa segurança e nossa estabilidade aqui da Terra, e o frontal também, então, ou seja, alinea tanto a nossa visão que a gente consegue, quando a gente tá com medo, a gente só enxerga, parece que a gente enxerga de cabeça baixa, assim, sabe? E olha para baixo e a gente não enxerga o redor, porque a gente tá com medo. E quando a gente vai
entrando na outra energia, que é a energia oposta da confiança, a gente vai tirando um pouquinho dessa visão desse cabresco e a gente vai olhando com uma outra percepção. E aí expande o quê? O chakra frontal e você consegue visualizar além da matéria, além do medo, tá? Então, o conselho, né, que a espiritualidade está me pedindo para trazer aqui para vocês é vocês observarem mais o dia a dia de vocês, a forma que vocês lidam com vocês mesmos, com o mundo e como que é feito esses ataques aí externos para que vocês continuem nessas energias de terceira e quarta dimensão através da dor, ira e do medo. E aí isso faz você, né, falando agora de dinâmica de chama gêmea, faz você ter o quê? Uma dor extrema por conta da separação, né? Sim, aqui em terceira e quarta dimensão, às vezes nós estamos separados, né? Nós estamos, às vezes, só unidos em quinta dimensão. Então, os olhos, né, de terceira dimensão vê a dor e a separação, ou às vezes os olhos de terceira dimensão não quer terminar, né, e passar para um novo ciclo pelo apego da migalha que a sua chama gêmea dá, por exemplo, e aí fica naquela dor, naquele sofrimento, naquela ruminação, e aí não consegue virar a chave para o oposto, tá? Então, cuidado com a programação que a Matrix coloca, mas também o que você vive na sua dinâmica com a sua chama gêmea que vai te trazer essa dor e esse sofrimento para você ficar nesse looping e não expandir e não avançar nos seus processos, tá? E aí, quando o oposto, né, seu lado oposto, faz um movimento que o seu ego julga como certo e errado, às vezes vem um movimento que traz muita dor, né? Então, você cai nessa dor e aí logo vem uma ira, vem uma raiva, né, daquela personagem, né, daquele personagem sua chama gêmea que fez, né, esse movimento que te trouxe ira. E aí você vai e culpa o outro, né, porque ele ou ela fez isso. E aí você não expande e não consegue refletir e entender a lição que foi te passada ali para você conseguir passar para a próxima fase, né, do seu videogame e dar esse salto quântico, tá? E o último, que mexem bastante, é o medo, por exemplo, de não ter a união na fisicalidade com a sua chama gêmea, tá? E quando você expande e confia nas orientações da fonte e confia que o seu eu superior está te guiando para que você consiga materializar essa união, você sai do medo e entra na confiança da sua alma, da sua essência, que tudo vai dar certo no momento que tem para dar certo, tá? Tudo, quando você entra na energia de quinta dimensão acima, você entra no flow do universo, no fluxo do universo. Então, as coisas elas vão acontecer conforme precisa acontecer e tá tudo programado quando você está alinhado com a energia superior, tudo programado e alinhado para que aconteça conforme esse fluxo, esse flow do universo. Quando você briga na dualidade do seu ego, pelo apego, pela ira e pelo medo, você fica prendendo, você fica segurando você e a sua chama gêmea, por exemplo. Então, você não consegue, às vezes, dar esse salto por conta dessa prisão que você se coloca e você quer aprisionar o outro também. Óbvio, pela sua própria manipulação interna, né, do seu próprio ego, ou pela essa manipulação toda externa. Então, toma cuidado. Quando vocês forem ouvir conteúdos, coloca no coração, sente no coração se aquele conteúdo ele te causa medo, por exemplo, se ele te causa dor, se ele te causa ira, porque se tiver qualquer conteúdo que seja, né, que às vezes falam que é da luz, mas está te causando essa sensação, é um conteúdo que vai te alienar e te jogar de novo para 3D e para 4D, tá? Então ouça, né? Sinta, né, o conteúdo, o que ressoa ou não com o seu coração, com a sua verdade, né, aqui dentro. E caso você caia, né, em algum conteúdo assim, que seja de espiritualidade, que não seja de espiritualidade, mas que você se conectou com esse conteúdo, ou se conectou com pessoas, ou se conectou com algo, né, que te traz essas sensações, passe por essas sensações e aí deixa elas passarem, mas não caia, para você não cair de novo na programação 3D e 4D. Então, quanto mais você
se manter presente em energias elevadas de quinta dimensão, você consegue não estar, né, linkado na matéria, na Matrix, certo? Na Matrix, né? Porque na matéria a gente está aqui, né? E você consegue usufruir da liberdade da sua alma. E aí, conforme as movimentações que você acordou com a sua alma e com a sua outra metade, vocês vão expandindo no amor incondicional e aí vocês vão conseguindo aos poucos se alinharem em encontros ou no astral, ou na fisicalidade, ou nos dois, para cada hora, cada passinho que vocês derem, vocês conseguirem expandir, tá? Outra coisa, não entra também numa autocobrança, que aí seria também você se culpar, né? Como eu falei lá atrás, de sei lá, eu não fiz as coisas como deveria ter feito e tal. Você está fazendo exatamente o que precisa ser feito, tá? E essas oscilações, às vezes é normal mesmo a gente ficar nessas oscilações até não ter uma estabilidade, mas quanto mais a gente vai expandindo, mais a gente vai tendo uma estabilidade, uma visibilidade que a gente está caindo nessas oscilações da Matrix, tá? Então, assim, se permita viver esses processos, se permita expandir, só tome cuidado para não estagnar em uma fase, em um estágio, né? Avance as fases, avance os estágios, mas caso aconteça de você estar estagnado, às vezes é o processo que você precisa passar, mas como eu falei, os conteúdos aqui vão trazer essa percepção para você expandir e aí você vai ter força aí para você conseguir sair desse processo aí de terceira e quarta dimensão, tá? O seu lado oposto em relação à união, quanto mais você se mantém em presença e alma, é o momento que a espiritualidade vai intuindo e instruindo o seu lado oposto a fazer as movimentações para que ele ou ela também se liberte dessas amarras da Matrix, tá? Não adianta libertar a parte inconsciente antes, né? Se você ainda tá caindo nessas energias de terceira e quarta dimensão. Então, tudo tem um plano e tudo é esquematizado pela luz para que ambos vão expandindo e ambos vão dando esses saltos aos poucos e para que os dois se conectem a nível de alma só quando a parte principal da dinâmica já está alinhada com a energia de quinta dimensão, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá bom? Beijo e até a próxima!